Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, o meu nome é Maurício e eu sei que o cenário aí está bem diferente. Eu estou fazendo uma caminhada aqui no final do domingão e eu vou falar com vocês um pouco hoje sobre aspectos positivos e negativos na minha preparação. Coisas que eu errei e coisas que eu acertei, né? Coisas que eu tive que abrir mão e algumas escolhas que eu fiz que eu considero que foram bem feitas nessa preparação. Começando então por coisas que eu tive que abrir mão. Eu acho que o que eu mais senti foi a questão de ter tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto. Então, muitas vezes, quando eu estava ali em momentos de folga, ou com a minha esposa, ou com meus pais, ou com a família da Danila também, eu acabava não conseguindo aproveitar 100% daquele momento. Principalmente se na semana anterior, geralmente eu ia aproveitar esses momentos no fim de semana, então se durante a semana eu não tivesse conseguido estudar da maneira que eu achasse assim adequada, eu tinha mais dificuldade ainda, porque eu ficava remoendo aquilo, eu ficava pensando, nossa, eu deveria ter estudado mais, tal, eu não deveria estar aqui aproveitando esse momento, eu deveria fazer simulado, eu não estou indo bem nas questões e tal, então isso acabou mexendo um pouco comigo. E enfim, eu tive, acho que foi o ponto principal meu de dificuldade, tá? Eu tive que abrir mão de alguns momentos de lazer, teve coisas, eventos que a gente deixou de ir, coisas que a gente gostaria de fazer e a gente não conseguiu, né? Quando eu falo a gente, eu e minha esposa. Outra coisa que eu precisei abrir mão na minha preparação foi de dinheiro, né? Eu trabalhava bastante, trabalhava uma média de 50 horas por semana, ganhava bem. E o que aconteceu então? Quando chegou no meio do ano, eu precisava estudar para as provas, né? Eu tive que dar aí uns 180 graus na minha preparação para a residência, porque eu decidi que ia fazer no Brasil, né? Inicialmente meu plano era de fazer na Espanha, se você já me segue há mais tempo já sabe disso, e eu percebi que não ia dar, por questões burocráticas ali da própria revalidação. Então, gente, quando eu mudei de ideia e decidi que eu ia fazer residência aqui no Brasil mesmo, eu não tinha muito tempo para estudar, então eu tive que reduzir muito a minha carga horária. Eu fiquei aí com aproximadamente 20 horas semanais de trabalho e isso reduziu muito os meus ganhos financeiros, né, o meu salário. Claro que também para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu me preparei financeiramente para esse momento de residência e tudo mais. Isso não foi um grande problema, mas quanto menos dinheiro entra, menos dinheiro a gente consegue guardar. Foi um sacrifício que eu tive que fazer também. Outra coisa interessante foi que durante a minha preparação eu viajei 2 vezes. Uma vez eu fui para a Itália, fiz uma viagem bem bacana no meio do ano, e no meio do segundo semestre eu viajei para Monte Verde, no interior de Minas Gerais. Essa viagem minha para a Itália, eu tive o problema, o mesmo problema que eu falei para vocês, pelo menos no começo da viagem, de ter dificuldade de aproveitar ela. Porque eu ficava na minha cabeça, nossa, eu estou fazendo essa viagem aqui no meio da minha preparação, depois chega no final do ano, se eu não conseguir passar, eu vou acabar achando que eu vacilei, que eu deveria ter estudado mais e tal. Isso fica na nossa cabeça durante esse ano de preparação. É interessante isso, porque por mais que a gente saiba que um mês só, em tese, não faria diferença, era um mês muito precioso. Foi o mês de julho e eu ia começar a estudar os assuntos que caem aqui no Brasil. Então eu tinha pouco tempo, agosto, setembro, não lembro agora, foi outubro, acho que a primeira prova, que foi a prova do ENARE, né? Então eu tinha muito pouco tempo para estudar. E eu já tinha pagado toda a viagem, eu tive que ir na viagem. No começo da viagem ainda tentei estudar, mas aí passou ali uma semana, eu já vi que não dava, acho até menos do que isso. Eu peguei e tentei aproveitar a viagem da melhor maneira possível, mesmo que na minha cabeça ainda ficasse essa questão de pensar que eu tinha que estudar um pouco mais. E aí, galera, esse mês de julho a gente ficou viajando praticamente o mês todo, porque depois que a gente voltou da Itália, eu tive que viajar para Belém, porque eu tinha que batizar uma filha de uma prima minha, né? A filhadinha minha da Danila. E eu fiquei lá mais uns 4, 5 dias lá em Belém. Isso fez com que eu acabasse perdendo mais tempo de estudo ainda. Essa viagem de Belém tem um detalhe, porque a nossa filhadinha ela mora muito longe, ela mora em outro país. E aí eu falei, vou ter que aproveitar esse tempo com ela, né? E tinha que batizar ela e tal. Eu acho que foi a parte da viagem que eu aproveitei mais, assim, com a cabeça mais tranquila. Eu acho que também porque só faltavam mais 4, 5 dias, eu já ia voltar para casa e ia poder começar a estudar. Então eu já pensei assim, esses 4, 5 dias para frente não vão fazer falta depois de eu ter ficado tanto tempo aí sem estudar, que foi o mês que a gente tinha viajado.
Depois disso, né, eu acabei retornando para a minha casa aqui e comecei a estudar e tal. E quando chegou lá em outubro, eu fiz uma viagem que foi um ponto muito acertado do meu ponto de vista, né? Eu tinha uma semana de folga no trabalho, eu poderia ter ficado aqui estudando direto, mas eu acabei decidindo por fazer uma viagem nessa semana. E como estava no meio das provas ali, isso aí foi no feriado ali de finados, eu acabei escolhendo um local, uma cidadezinha, como eu falei para vocês, em Monte Verde, interior de Minas Gerais, um hotel bem bacana, e a gente foi para aproveitar o hotel, descansar e estudar. Então eu estudava na parte da manhã e descansava à tarde. Isso para mim funcionou muito bem, dei uma relaxada, dei uma espairecida, esvaziei a cabeça ali um pouco e voltei para dar aquele gás final antes das últimas provas. Para mim fez bem. Eu tinha dúvida se isso ia ser bom ou ruim, mas como a gente já foi com esse objetivo de ficar ali tranquilo, ficar dentro do hotel, dentro do quarto, então eu consegui estudar. Muito diferente da outra viagem que eu tinha feito para a Itália, por quê? Porque a gente tinha que andar para visitar os locais, então era impossível estudar, não dava, não tinha como. Eu sei que se você está se preparando para a residência médica agora esse ano, você deve estar passando por isso. O ponto principal assim de dificuldade que eu tive foi aproveitar os momentos que poderiam ter sido tempos assim de mais qualidade e que eu não consegui porque eu estava com a cabeça lá na residência. Eu sei que é difícil, você vai ter dificuldade de aproveitar o seu tempo de qualidade, seu tempo livre, sem ficar pensando se teria que estar estudando, isso vai acontecer. Meu conselho é que você tente cumprir o seu cronograma da melhor maneira possível e tente aproveitar esse tempo de qualidade. Tente passar mais tempo com a família. Eu acho que a família, nesse momento, ela é extremamente importante, porque são as pessoas que melhor conhecem você, são as pessoas que mais te dão apoio, e eu acho que é mais fácil você conseguir relaxar estando com essas pessoas. E era isso que eu queria trazer para vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe com outras pessoas que também possam ter interesse no vídeo. E deixe seu comentário para saber o que você pensa do assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.